Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio do ETIM. Então, vejam, nós vamos falar hoje sobre o modernismo. Então, nós temos algumas gerações de modernistas, mas para estudarmos cada uma dessas gerações, nós temos que entender o que foi o modernismo do Brasil. Então, vamos lá. Nós tivemos a Semana de Arte Moderna, em 1922, como vocês bem sabem, que não foi bem uma semana, foram 3 dias, foram os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Então, nós estudamos que antes disso, antes de 1922, então, desde é, 1902 a 1922, o que nós trabalhamos? O pré-modernismo. Então, o pré-modernismo ele já foi um caminho, alguns passos, apesar da diferença, né, de ter sido muito crítico. Então, nós vimos muitas críticas à identidade nacional no pré-modernismo. Então, não só a identidade, né, mas o que acontecia no Brasil, em diversas regiões no pré-modernismo. Então, ele foi um caminho para chegarmos hoje, aqui na aula de hoje, né, ao modernismo. Então, o modernismo, ele tem, o sinônimo dele é rompimento. Então, o objetivo do modernismo era romper com tudo que fosse tradicional, que fosse clássico, conservador, convencional, todo aquele marco acadêmico seria rompido com o modernismo. Então, todos aqueles poemas parnasianos, cheios de regras, cheios de linguagem culta, então se usava muito a norma culta da língua lá no parnasianismo. Aqui, essas barreiras serão quebradas, serão rompidas, tá? No modernismo. Então, uma das características, vocês podem anotar aí, uma das características do modernismo, vocês já colocaram que foi um rompimento, né? Rompimento com o parnasiano, com o que era clássico, conservador, tradicional, que vocês vão encontrar muito isso em vestibular. Então, muitos desses nomes que eu estou colocando aqui, vocês vão encontrar em vestibular, tá? Uma das características bem marcantes do modernismo é o tipo da linguagem, a linguagem coloquial, a linguagem do povo. Então, se estamos falando em identidade, porque o modernismo valorizava também muito isso, anotem aí também, a identidade nacional. Então, como valorizar a identidade nacional sem usar a linguagem do povo? Sem usar uma linguagem mais simples, que chegasse a todos, entendem? Então, foram 3 dias muito tensos. Eu vou contar um pouco para vocês depois sobre essa tensão desses 3 dias. Gente, eu queria muito estar ali para ver o bicho pegar, porque o bicho pegou mesmo, sabe? É como dizem por aí, o pau comeu mesmo nesses 3 dias. E a última noite, dias, né? Foram noites, né? E a última noite foi a mais punk de todas, e eu quero falar sobre ela também para vocês. Então, vamos lá. Anotem aí também que o que foi muito importante no modernismo é as suas consequências. Então, houve esse período, tá, do modernismo de 1922 a 1945, mas até hoje nós produzimos, tá, tanto em literatura como em artes plásticas e outras artes, todas as 7 artes, elas estão hoje ligadas ao modernismo, a essa ruptura que o modernismo nos trouxe. Então, muito do que nós produzimos hoje faz parte disso. E a consequência, então, eu falei para vocês anotarem, né, que o que nos interessa é uma das consequências, que foi o movimento antropofágico. Então, aquela coisa de que tudo que vem de fora nós devoramos, nós saboreamos, tudo que vem de fora. Nós fazemos isso desde sempre, desde que os portugueses chegaram aqui, quando havia, né, indígenas antropofágicos.
Então, existia antropofagia, ainda existe até hoje. Então, no sentido literal, né, de se devorar naquela época, mas hoje, no sentido figurado, tudo que é estrangeiro, a gente tem sede, a gente tem fome, a gente quer. Só que não perdemos a nossa identidade, mesmo que estejamos com muita sede, com muita fome de tudo aquilo que é de fora, nós não perdemos nossa identidade. E isso que é o barato, uma das consequências bem bacana. E anotem as características. Então, características do modernismo: incomodar. Então, era um movimento para realmente marcar, tinha que ser assim, tinha que ser marcante, então tinha que se incomodar de alguma maneira. Então, como incomodar, né? Agredindo. Uma das maneiras de incomodar é agredir. Então, agredindo o quê, professor? Agredindo as pessoas? Bom, houve quebra-pau, sim, mas não é só isso. Agredindo principalmente, tá? Então, efetivamente, principalmente agredindo os padrões parnasianos, os padrões chamados de clássicos, sofisticados, tudo aquilo que era do parnasianismo, que exaltava a Grécia Antiga, que tudo que era nobre era mais importante, era fundamental na literatura e nas artes em geral, principalmente na literatura. Então, quero que vocês guardem dentro dessas características algumas palavrinhas que são palavras-chave para você que vai prestar um vestibular, tá? Então, uma dessas palavras iconoclastia. Iconoclastia. O que seria, professora, iconoclastia? Então, o que é ser iconoclasta? É irreverente. Então, uma característica marcante é a irreverência, é o novo, é o diferente, tá? Que chegou para causar mesmo, era para causar mesmo e causou, tá? Então, nós temos aqui, anotem aí, humor. Nós temos aqui no modernismo paródia, nós temos aqui identidade nacional que vocês já anotaram, nós temos um patriotismo não idealizado, como era lá no romantismo, né? Que a identidade nacional era toda idealizada, toda cheia de firulas, né? E aqui não, aqui é o que é, tá? Então é uma identidade nacional verdadeira. Valoriza muito a cultura popular, como eu falei, uma das valorizações da cultura popular é a linguagem, tá? Utilizada. Então, tudo isso dentro do modernismo é muito importante. Eu vou passar uma atividade para vocês. Conseguiram se encantar um pouquinho com o modernismo? Aqui eu estou fazendo um resumo do resumo do resumo para vocês entenderem o que é modernismo. Eu vou mandar textos para vocês entenderem melhor, para vocês lerem. Queria passar um pouco oralmente, né, desse grande movimento, desse grande momento histórico que foi o modernismo. Então, guardem datas, que é importante, guardem características, que é importante, e eu vou passar um texto para vocês, e levando em consideração tudo que eu falei, né, nesses quase 10 minutinhos de vídeo, eu quero que vocês façam uma análise desse texto e me digam por que esse texto é considerado um texto modernista. Nós temos aqui, eu tenho um texto que eu queria ler para vocês. A gente falou de humor, de paródia, né, de tiração de sarro, que deixaram os parnasianos de cabelo em pé. Eles piraram, sabe? Ficaram muito nervosos com tudo isso, porque eu falei, né? Provocação. João Mananaré, que fala assim: ouvir estrela. Che, escutar estrela, né, minha estrela? Você está maluco? E eu, no entanto, ti para escutá-las. Muita vez levanto e vou dar uma espiada na janela. Conhecem? Ele está usando aqui uma linguagem estrangeira, então, assim, lembra do antropofagismo? Está trazendo algo de fora, do estrangeiro para cá, que é a língua, e ao mesmo tempo ele está parodiando um texto clássico, um texto parnasiano clássico. Vocês conseguem identificar qual é o texto?
Não consegue? Eu digo para vocês, é de Olavo Bilac, ele tá falando, tá trazendo a língua estrangeira, mas falando numa linguagem popular, porque fala, de uma espiada, né? Eu vou lá dar uma espiada. É uma linguagem popular, vou lá dar uma espiada. E é o texto de Olavo Bilac, Ora direis, a Via Láctea, né? Ora direis, ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso e eu vos direis, no entanto, que para ouvi-las. Então, toda aquela linguagem rebuscada e cheia de firula foi zombada aqui nesse texto, o Estrela. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou passar o texto para vocês do primeiro momento da aula de hoje. Vocês vão ler e vão me dizer quais as características que vocês encontram do modernismo nesse texto. E façam uma crítica, né? Então escrevam aí uma crítica relacionada com o modernismo, não criticando o modernismo, tá, gente? Não criticar o modernismo, não, vou deixar. E, enfim, vocês me mandam lá na barra de tarefas, tá? Pra gente registrar a atividade feita. Um beijo e até daqui a pouco.